Esse vídeo contém spoilers do filme A Freira. Então se você não viu, eu não posso fazer nada porque o filme foi lançado há muito tempo e já era pra você ter visto. Num convento isolado e distante, o mal já estava à solta. Uma freira acaba tirando sua vida para proteger o seu corpo da possessão de Valak. Ela se enforca no alto do convento. Um tempo depois, French Theriot, um jovem que leva suprimentos para as freiras, encontrou o cadáver pendurado. No desfecho do filme, aparentemente trancaram Valak no portal de onde ela foi conjurada, e French revela o seu verdadeiro nome, Maurice Theriot. Mas esse nome não é estranho pra você, né? Invocação do Mal 1, 20 anos depois dos acontecimentos do filme A Freira, na exata cena em que Ed e Lorraine Warren estão palestrando numa universidade, eles apresentam um seminário com fotos e vídeos da tentativa de exorcizar Maurice Theriot. Mas por que exorcizar Maurice se eles conseguiram trancar a freira no portal em que ela foi conjurada? Na última cena em A Freira, Maurice comenta que irá sair da Romênia para morar numa fazenda nos Estados Unidos, assim como seu pai fazendeiro. E logo depois, ele sente um incômodo no pescoço que toma a forma de uma cruz invertida. Então foi assim que Maurice French Theriot foi possuído? Ele realmente foi estudado pelo casal Warren? Eu sou Anita Borges e você vai saber de tudo isso hoje nos arquivos dos Warren. Maurice French Theriot nasceu em 1935 no Canadá. Quando ele completou 10 anos de idade, ele, seu pai e sua mãe se mudaram para o Maine, nos Estados Unidos. Mas não foi uma mudança feliz. O pai de Maurice era extremamente abusivo. Ele tirou o filho da escola para obrigá-lo a trabalhar na fazenda e na casa da família. Sua mãe não tinha muita voz sobre a situação, afinal, ela poderia ser castigada pelo marido. Quando Maurice começou a trabalhar na fazenda, os abusos do pai só pioraram. Ele era maltratado psicológica e fisicamente dia após dia. No episódio 121 da primeira temporada de Northern Mysteries, Lorraine Warren comentou sobre um evento bizarro que aconteceu na infância dele. The father was involved in a case of bestiality. No momento em que Maurice viu a cena, o seu pai o flagrou. Ele ficou tão irritado e possesso que ele tinha sido descoberto por Maurice, que bateu no filho e obrigou ele a fazer a mesma coisa. Depois disso, os abusos do pai foram ficando cada vez piores e mais agressivos. Mas a indignação e a raiva de Maurice também. No final de tarde, os dois estavam voltando do campo quando Maurice foi agredido mais uma vez pelo pai. Não suportando mais, Maurice gritou para todo o universo ouvir: "Eu prefiro trabalhar para o diabo do que trabalhar para você." Será que as preces de Maurice foram atendidas? Sempre tome muito cuidado com o que você deseja. Anos se passaram e quando Maurice fez 21 anos de idade, ele saiu de casa sem dar explicação a ninguém. Ele foi para a estação de ônibus da cidade e comprou uma passagem para New Britain, em Connecticut. Na nova cidade, ele conheceu Patricia Anna O'Brien. Os dois logo se apaixonaram e se casaram, mas essa união não durou por muito tempo. E por quê? Maurice começou a entrar num tipo de transe que o deixava completamente diferente. Ele não falava e não tinha controle sobre seu corpo. Patricia foi ficando cada vez mais assustada até que aconteceram duas coisas inexplicáveis. Em um desses ataques, um crucifixo que estava atrás da cabeça de Maurice começou a sangrar. No outro, algumas pessoas afirmaram que viram Maurice em dois lugares ao mesmo tempo. Não se sabe se Maurice, antes do casamento, já tinha tido esses tipos de ataques. Segundo Lorraine, não existe nenhum documento comprovando. Solteiro de novo, Maurice conheceu Tina. Foi ela quem o apelidou de French, porque ele tinha um sotaque mais ou menos francês. Mas ele não era da França, ele nasceu no Canadá, provavelmente perto da área onde as pessoas falam francês. Logo, Tina e Maurice se casaram e tiveram duas filhas. Quando Maurice era ele mesmo, ele era um homem muito bom, mas quando estava possuído, ele tinha poderes muito estranhos.
Os transes dele começaram a aumentar. O seu comportamento mudava radicalmente e ele falava em latim perfeitamente. Maurice estava preocupado e foi à polícia explicar o que estava acontecendo e dizer que ele poderia se tornar muito perigoso. Mas a polícia achou que ele estava sendo louco e não acreditou. Numa tarde, Maurice e Tina voltaram para casa. Maurice estava dirigindo e de repente entrou no transe bizarro. Suas mãos saíram do volante e ele não tinha mais controle sobre seu corpo. Tina entrou em desespero e logo segurou o volante. Mas percebeu que o carro estava sob controle. Alguma força bizarra e sinistra estava controlando o carro. O casal conseguiu chegar de segurança em casa, mas essa foi a gota d'água para a segurança de Tina e das filhas. Então, os dois se divorciaram. Depois de muito tempo sozinho, no final dos anos 70, Maurice conheceu Nancy. Dessa vez, as coisas pareciam estar diferentes, mas os ataques não deram trégua. Em junho de 1982, Maurice passou pelo seu pior pesadelo. Seu pai matou a sua mãe a sangue frio e depois tirou a própria vida. O homem que ele mais odiava matou a pessoa que ele mais amava. Sem muito chão para se apoiar, os ataques de Maurice aumentaram a intensidade. Para você ter uma ideia, Nancy, a esposa de Maurice, estava preocupada com a vida dela e a vida dele. Será que o fim estava próximo? We were contacted by a priest by the name of Father Homer Boyer in Warren, Massachusetts. He told us about this French-Canadian farmer, and he told us that the only way he really knew the family, although they were parishioners, but he said they were very private people. And he says, but some very strange things are happening. No dia 18 de fevereiro de 1985, Ed e Lorraine Warren conheceram Maurice Theriault pela primeira vez. At that first meeting, they talked about the levitation of things. They talked about the writing on Maurice's back. Messages would be written on his back as if by a very fine scalpel. The blood would come right through the t-shirt. Segundo Lorraine, a coisa mais estranha que estava acontecendo era uma mensagem em sangue que aparecia na sua camiseta, nas suas costas. Parecia que alguma força estava escrevendo uma mensagem nas suas costas e o sangue escorrendo ultrapassava para a camiseta. Mas no momento que você tirava a camiseta, não tinha mais sangue nenhum. Na época, o policial Roger Coyle acompanhou todo o processo, incluindo o primeiro encontro dos Warrens com Maurice. Roger demorou para entender o que estava acontecendo. Ele era bem cético. Teve um momento específico que fez essa visão de Roger mudar um pouco. Em um dos encontros, Maurice mostrou sua super força. He could lift an object as heavy as a 450-pound statue. He had a statue that he said he got from a cemetery, and that's what it looked like. It was maybe 5.5 feet tall, concrete. I think it was a statue of St. Teresa, because it looked like it had roses in its hand, but the roses were broken, and that's why the statue was tossed out. So he had it, and it was solid concrete, and after calling on this entity or demon or whatever he allegedly had, he was able to pick this statue up with his fingertips, which was pretty incredible because I'm 6'2", 220, and back then I was in really good shape, and I could just about lift it up with a bear hug. Para os Warrens dizerem que é um caso demoníaco, eles precisam provar e documentar tudo. O casal envolveu médicos, policiais e padres. No começo do tratamento, Ed e Lorraine recomendaram que Maurice passasse 30 dias numa instituição mental para ser avaliado pelos médicos. Eles precisavam descartar qualquer tipo de desordem mental ou física antes de falar que Maurice estava possuído. I remember the doctors shaking their heads to us at a meeting and telling us there was nothing mentally wrong with this man, but they did say bizarre phenomena did surround him. Essa era a prova de que eles precisavam. Maurice, Nancy e o padre Homer Boyle entraram em contato com o padre Timothy Harrington para realizar o primeiro exorcismo.
Uma semana depois, no domingo, Maurice e Nancy foram para a igreja. Chegando lá, eles subiram a escadaria de frente e Maurice começou a agir muito estranho. Ele parou na ponta da escada e se jogou para a rua. Maurice levantou sem nenhum arranhão, como se nada tivesse acontecido. Um segundo exorcismo foi realizado, mas não adiantou muita coisa. Até que no dia 2 de maio de 1985 foi realizado o terceiro e último exorcismo. Na sala estavam Ed e Lorraine Warren, o padre McKenna, um policial filmando o processo e algumas testemunhas. Maurice e Nancy começaram a viver uma vida aparentemente normal depois do terceiro exorcismo. Lorraine manteve contato com o casal por cartas para saber se realmente estava tudo bem e encaminhando para o bem. A paz e a tranquilidade de saber que não havia mais nenhum demônio envolvido durou até novembro de 1992. Sete anos depois, Maurice entrou em depressão. O demônio tinha voltado e talvez nunca saído. Isso aqui não quer dizer que se você tá com depressão, você tá possuído, tá? Na noite de 4 de novembro de 1992, uma das filhas de Maurice recebeu uma ligação. Ela conhecia seu pai. Ele nunca tinha demonstrado amor, nunca tinha dado um abraço, falado eu te amo nos olhos, mas ela sabia que aquela pessoa que estava do outro lado do telefone não era o seu pai. Ela chamou a sua irmã para irem até a casa do pai porque sabia que alguma coisa ia acontecer. As duas chegaram na casa do pai. Elas entraram em casa e ouviram uns passos vindo do porão. Elas foram em direção à porta do porão e ela se abriu de repente. Era Maurice apontando uma arma na cabeça delas. Maurice se assustou, ele pensava que era Nancy. Maurice sentou com as filhas no sofá e elas começaram a conversar com ele, tentando fazê-lo mudar de ideia. Mas Maurice estava totalmente fora de si. Nesse momento, eles ouviram um barulho de carro chegando. Era Nancy. Maurice parecia estar em transe, não vendo nada na frente dele. Ele levantou do sofá e foi em frente à porta de entrada, apontando uma arma, só esperando Nancy abrir. As filhas não estavam acreditando no que seu pai iria fazer. Quando Nancy abriu a porta e viu a arma apontada para sua cabeça, ela gritou. As filhas e Nancy tentaram lutar contra Maurice, mas já era tarde. Maurice disparou a arma e tirou a vida de Nancy. Em seguida, se sentou ao lado das filhas e tirou sua própria vida. Esse foi mais um caso em que Ed e Lorraine Warren não conseguiram resolver. A ciência acredita que a possessão seja uma desordem mental ou um problema de personalidade. Mas no caso de Maurice, havia um médico e um laudo sobre a saúde mental dele. A possessão era real? Claramente, Maurice sofreu muito, mas algumas respostas ainda estão abertas. Vocês pediram e elas chegaram. As camisetas Muita Brisa. Estampas inéditas para você que faz parte dessa comunidade. Aproveite que tem frete grátis se você levar 2 camisetas ou mais. O link está na descrição. Vista essa brisa! Esse é o segundo episódio da nossa série Os Arquivos dos Warren. Então, se você tá gostando, comenta aqui embaixo e já comenta alguns outros casos deles que a gente pode trazer aqui. Ah, você curtiu essa camiseta que eu tô usando? Mano, ela tá à venda. À vendíssima na loja Muita Brisa. O link tá aqui embaixo. Até a próxima brisa. Vamos lá gravar. Vamos gravar. Vamos gravar. Quem me vê assim, acho que eu danço toda zoada mesmo. Eu tenho o gingado.